curadora Alcideia Miguel, o presidente José Gomes Pereira tem a honra de apresentar para vocês o nosso homenageado Oswaldo de Camargo, escritor, poeta e jornalista. Ele é o nosso homenageado da Feira 2026. Está aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, perfeito. Nós temos a honra de te homenagear e trazê-lo a essa entrevista. Com mais razão ainda, porque eu vou fazer agora em julho 90 anos. Olha, gente, 90 anos. Não é brincadeira, muito... não. Olha, gente. Vocês vão ver quando chegarem lá. E tem muita história aí, hein? Tem, bastante história. Bastante história. Bastante história. Que coisa boa, gente. Então vamos ouvir um pouco, né? Vamos lá. Oswaldo de Camargo, como é para você receber essa homenagem na primeira feira literária do Instituto Social Afro-Brasileiro, realizada aqui, 30 de maio de 2026, aqui na Casa da Palavra, em Santo André? Como que é para você? Que sentimentos vêm à tona ao ver a sua trajetória celebrada por uma instituição afro? Bom, evidentemente toda homenagem ela tem o seu valor para o homenageado. No meu caso, eu sendo negro, reconhecidamente negro, eu me sinto feliz, honrado e animado para prosseguir. A despeito dos meus 90 anos, quase, daqui 2 meses. Puxa. E essa homenagem é mais um motivo para eu ter o alento de prosseguir a minha caminhada. Eu estou escrevendo um romance agora, mais um romance. Que legal! Estou escrevendo um romance e continuo em atividade. Isso é que me dá muita alegria. E a homenagem, eu não vejo razão para dizer que não quero homenagem. Que lindo! Toda pessoa quer receber, quando ela reconhece que ela trabalhou. Se há uma coisa na minha vida que eu tenho feito é trabalhar. Trabalhar, sobretudo, para sustentar uma família. Eu criei 6 filhos, Criei 6 filhos e prossigo. Essa homenagem é mais um passo para eu continuar no meu alento de fazer da literatura uma ferramenta para o reconhecimento como ser humano do negro brasileiro. Maravilhoso, né, gente? E cada vez que um homenageado recebe esse incentivo, para nós também é um grande incentivo. Ainda mais uma trajetória dessa de 90 anos na literatura negra. E a literatura, ela tem o poder de unir gerações. E a gente está vendo isso na vida de Oswaldo de Camargo. E qual a importância de ver jovens estudantes hoje debatendo e lendo as obras que você vem escrevendo e construindo há décadas? Olha, eu tenho uma fé inabalável no jovem. Sim. Aliás, eu me considero jovem. Então, a minha literatura, se você ler com atenção meus contos, até meus poemas, a presença do jovem, sobretudo nos contos, na minha prosa, é muito grande. Que legal. Na Descoberta do Frio, O Carro do Êxito, O Boé, o jovem é importante. E eu fico muito feliz quando um jovem entusiasmado fala que leu um conto meu, leu um texto meu e se sentiu muito animado com a literatura. A literatura, para mim, desde os 19 anos, tem sido a grande arma para eu batalhar pela igualdade. Eu fui seminarista, estudei 5 anos em um seminário. Que interessante. O meu primeiro contato... Seminário católico? Católico, eu continuo católico, eu sou organista de uma gente. igreja aqui do bairro. Gente. Então, a literatura
desde os meus 16 anos, tem sido a minha arma. Houve um tempo da minha vida que eu ia ao interior, à cidade do interior, fazer palestras em datas memoráveis, algumas nem são mais festejadas, como a 28 de setembro, Dia da Mãe Negra, etc. Então, eu sinto muito feliz quando um jovem lê um conto meu, sobretudo no Carro do Êxito, que uma boa parte dos personagens são jovens. Então, eu me sinto muito feliz. Eu gostaria até de mostrar o Carro do Êxito. Aqui está o Carro do Êxito. Carro do Êxito. Que está maravilhoso, gente. Está na terceira edição já. Terceira edição. E onde encontrar esse livro? Nas livrarias. Pode comprar também pela, como se fala? Amazon. Sei lá, eu estou muito defasado. Eu não caminhei nessas coisas. Mas não. é só procurar, né, gente? Procurar. Na Amazon a gente encontra. É só procurar que você encontra o Carro do Êxito. Tá? Gente, olha só que bacana, né? E assim, você nessa trajetória toda, você pegou assim toda aquela fase do mercado editorial, onde impunham barreiras, né? Para barreiras ainda mais acirradas para os autores pretos. Você pegou toda aquela parte mais pesada ainda, né? E qual foi a sua principal força motriz para você continuar escrevendo e publicar suas obras? Como é que foi isso, né? Olha, francamente, em literatura, eu tenho consciência de que o negro não tinha como competir. O branco nem precisava, quer dizer, a cultura branca nem precisava pôr muita barreira, porque, na verdade, em literatura, o negro não tinha como competir. Note bem, literatura, as editoras, elas são um negócio. A literatura não é feita apenas para agradar alguém, é para ganhar algum dinheiro. É para sobreviver, as editoras têm de sobreviver. O negro não tinha como competir. Só agora, uns 30 anos para cá, é que o elemento negro que escreve, até pelo número, antigamente, por exemplo, quando comecei a escrever, os escritores que tinham publicado o livro eram irrisório. Quase não havia negro que tinha publicado o livro. Por quê? Geralmente ele tinha de financiar o livro. Sim. Aliás, isso não era só com o negro, era com o branco, mas com o negro nem se fala. Nem se fala. Então, hoje, a diferença é que hoje as editoras estão percebendo que o tema negro é também um negócio. É um negócio. Então, demorou muitos anos para que a editora Companhia das Letras editasse 3 livros meus. Sim. E deve-se levar em conta que eu sou, atualmente, aos 90 anos, depois do Carlos de Assumpção, que mora em Franca. Ano que vem ele faz 100 anos, está vivo ainda. Puxa. Então, ele fez agora, dia 13 de maio, ele fez 99 anos. Então, eu sou, depois do Carlos de Assumpção, o escritor mais antigo que nós temos. É uma batalha muito grande. A literatura no Brasil, o brasileiro lê muito pouco ainda. Ainda. Então, o negro está... Está lendo cada vez menos, né? Isso. Sim. O negro está num campo em que é difícil, de fato, a batalha. Então, a esperança, a teimosia, o escritor é um teimoso. Ele teima em escrever, ele teima em falar sobre literatura. Sim. Como estão fazendo agora, vocês estão fazendo agora um trabalho muito bom. Obrigada. De trazer à tona autores que precisam, de fato, de serem conhecidos. Saber quem é, o que faz, qual é o tema, o que visa. É a persistência e a resistência. Persistência, resistência. E a resistência. Essa é a grande palavra. É verdade. A persistência e a resistência. E a resistência. Eu penso assim, tá? E as suas obras, A Descoberta do Frio, os seus poemas, a identidade, a ancestralidade, elas são muito marcantes.
e como essa escrita te ajudou a decifrar, né, a sua própria história e a história do seu país. O escritor, na verdade, no fundo, ele quer se conhecer. Sim. Ele, quando escreve, ele está tentando se conhecer, saber quem é ele. Se você ler com atenção a obra de um autor, de um Cruz de Souza, um Machado de Assis, estou falando de pessoas negras ou mulatas ou pardas, você vai perceber que, na verdade, todo é autoconhecimento, é conhecimento. O escritor escreve, quando ele escreve um poema, sobretudo no meu caso, por exemplo, eu uso muito eu. A descoberta do frio. No fundo, é a minha história. Por que eu falo descoberta do frio? Porque eu conheço o frio. Sim. Eu conheci e conheço o racismo. Isso é importante. Eu, para escrever, eu não posso escrever do nada. Eu tenho de me informar, eu tenho de observar. Sim. Eu considero, como falava Saint-Exupéry, é importante e necessário falar aos homens e às mulheres, naturalmente. Sim. Então, a minha literatura negra, que eu chamo de negra, eu tenho me chamar de negra. Eu espero que haverá um momento em que não será mais necessário de ressaltar que é negra, mas no momento eu acho que é importantíssimo. É importante. Que um autor diga que a sua literatura é negra. Ele está tentando resgatar a falta de crença na possibilidade de transcendência, de espiritualidade do elemento negro. Então, eu sou um dos autores que eu faço questão de trazer para a minha obra beleza, junto com a verdade, junto com o confronto racial, trazer beleza. E tenho criticado aqueles que acham que basta falar sobre negro porque meu pai esteve na senzala, porque minha mãe... Não, eu acho que é necessário que o texto negro traga beleza. Sim. E para trazer beleza eu tenho de estudar. Eu tenho de conhecer bem minha língua, eu tenho de saber quais os efeitos que a literatura pode trazer de beleza. A literatura tem que ser um arrimo também para a caminhada do negro. E ela tem sido. Cruz de Souza foi, Lima Barreto foi, Machado de Assis foi e tantos outros. E eu pretendo ser também. Muito lindo, né? É isso aí, Oswaldo de Camargo, Tá. O nosso homenageado na Feira Literária do Instituto Social Afro-Brasileiro. E eu, como curadora, também tenho mais 2 perguntas a te fazer. Uma delas é, os nossos jovens que estão aqui hoje, os nossos adultos, os nossos 60 a mais que estão aqui hoje, muitos almejam ser escritores. E qual é a sua palavra de incentivo para eles nesse fomento ao hábito de leitura? Na sua visão, qual é o seu incentivo à leitura para a formação deles? Olha, quer ser escritor, não é quem quer ser apenas que vai ser. Tem de ter um dom, igual o cantor. O cantor, eu, por exemplo, se me meto a cantor, eu não vou dar certo. Mas eu, felizmente, com 16 anos, escrevi o meu primeiro poema e depois veio a necessidade de escrever. Escreva se você achar que é necessário. No meu caso, por exemplo, eu achei que era necessário, porque a literatura é que me dava o ato de escrever, é que me dava a confiança de que eu estava fazendo algo importante para o conhecimento, para a confiança, para a esperança. A grande palavra é isso, você deve escrever pensando que a sua literatura ela vai tornar mais nítida, mais forte a esperança do negro brasileiro, em que ele terá um momento em que será visto como igual, será visto como importante, será visto como também fazedor do seu país. O país é também fruto, é muitíssimo fruto do negro e continua sendo. E a literatura é uma das ferramentas maiores, creio eu, para que o negro, de fato, compareça
nessa luta, nessa briga importantíssima. Nós estamos vendo que o Brasil precisa muito de remendos. E a literatura ajuda a remendar o país, até que ele fique perfeito. Tá? Muito legal, né, gente? Eu também acho, viu? Se você tiver o dom, escreva. É isso aí. Descubra o seu dom, né? Exato. Porque muitas vezes a pessoa quer cantar, mas não tem o dom. Quer escrever, mas não tem o dom, né? Quer tentar, mas não quer tentar, né? E é isso mesmo, muito bom. E agora me fale sobre esse espetáculo aí, As Negras Letras de Oswaldo de Camargo, que eu já irei dia 4, né? Já adquiri aí a entrada. As Negras Letras de Oswaldo de Camargo é um espetáculo. Já está em cartaz de 22 de maio a 21 de junho, de quinta a domingo, às 20 horas, no Teatro Funarte, em São Paulo. Show, em teatro. Bora pro teatro ver aí sobre Oswaldo de Camargo. Você não pode perder. Eu já irei dia 4. Me fale um pouco. Nós vamos fechar através dele falando sobre esse espetáculo. Conta pra gente. Olha, uma surpresa e alguns aspectos, um prêmio pelo meu esforço. Que lindo, né? Note bem, para ser escritor, para escrever, eu tenho de ter livros, eu tenho de me dedicar horas e horas a rabiscar. Ainda sou um homem que gosta da caneta Bic, apesar que eu uso o computador, mas eu devo muito à caneta Bic, e note bem, então as negras letras, não foi de repente que eu cheguei a escrever como negro. A tendência é você escrever sem pensar em questão racial. Mas eu, quando descobri com 19 anos que eu tinha condições de escrever sobre o negro, eu avancei nesse caminho. E agora tem o resultado aí, As Negras Letras de Oswaldo de Camargo, feito pelo Oswaldo Faustino, que também é um ótimo escritor. E o que me agrada muito é que muitas pessoas estão gostando, as pessoas estão gostando do texto. É claro que não é minha vida, jamais poria a minha vida aí. São migalhas, são parte da minha vida e que dão uma ideia de como foi a minha infância. Meu pai apanhador de café, meu pai um afro-caipira, todos analfabetos, orfandade aos 27 anos, que eu perdi minha mãe com 27 anos, o pai com 30, fui criado em orfanatos. Então, eu acredito que essa peça, ela mostra um pouquinho disso. E nesse aspecto, ela anima, ela é animadora para muita gente. Olha, Oswaldo fez, por que eu não posso fazer também? Né? É isso que me agrada. É uma peça animadora, é uma peça que tem beleza, tem criatividade, tem boa música, tem o meu poema que o meu filho canta antigamente, como quem quer cantar, mas não canta, como quem quer falar, mas se cala. Eu venho fazendo escala no porto de muita mágoa. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual é o chão que resvala se o passo da gente peça. Hoje que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, veio a certeza mais certa, eu cavo sempre no fundo. Esse é um poema que meu filho musicou. E eu gosto muito dele escrever às 3 da madrugada, numa madrugada de muita angústia, e ele está aí, e ele aparece na peça. Gostei muito do autor, Oswaldo Faustino, ter colocado esse poema na minha peça. Ele é um querido, Oswaldo Faustino. Tá? É isso, gente. Que lindo, né? Eu, pessoalmente, agradeço essa oportunidade de falar a respeito, brevemente que seja, do meu trabalho, que não está terminado. Ai de mim do momento em que eu achar que o meu trabalho terminou. É eterno, né? Eu tenho eterno. que prosseguir. É eterno. A despeito de tudo, a despeito das dificuldades, eu tenho de prosseguir. E eu acredito que ela
está sendo benéfica. Maravilhosa a sua trajetória. Para nós é um prazer muito grande te homenagear, Oswaldo de Camargo. Eu agradeço muito. Muito E mesmo. em nome do Instituto Social Afro-Brasileiro, em nome de todos os participantes da primeira feira literária do Instituto Social Afro-Brasileiro, em nome do presidente José Gomes, em nome de todos os participantes da feira, dos autores, eu quero te aplaudir e te dar um grande abraço. E eu agradeço a homenagem, os aplausos e prossigamos. Prossigamos. Tá? Você, para nós, é um grande exemplo e eternidade na literatura. Obrigado, eu agradeço, viu? Tá?